Enfoque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa Enfoque pela Rádio Transforme e pela revista Em Comunidade. Hoje nós temos o prazer de receber o professor Dr. Josué Medeiros, que é cientista político da UFRJ, é professor, de ciência política, é do Núcleo de Estudos sobre a Democracia Brasileira, no DEB, e hoje vai conversar conosco sobre a política atual no Brasil, os cenários possíveis da eleição de 2022, o que se projeta, o risco de golpe ou não, o que temos pela frente. Bem-vindo, professor Josué. Olá, Lorelai. Olá, Henrique. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer poder falar com vocês. Embora o assunto, que é a política brasileira, não vem sendo um assunto tão agradável assim nos últimos anos. Temos imenso prazer em falar consigo. Bem-vindo à Rádio Transforma e à revista Em Comunidade. Estamos aqui para falar de algo extremamente importante, que é o Brasil. É importante para o mundo, não só para os brasileiros, mas para o mundo. O Brasil é uma grande nação. Podia ombrear perfeitamente com qualquer potência mundial, com os Estados Unidos, com a China, com a Rússia, se tivesse, todos nós temos a sensação, se tivesse lideranças capazes disso, que defendessem a independência do Brasil e que defendessem um Brasil justo e progressivo. Infelizmente, o Brasil está longe disso, não é? Já agora, eu começava por lhe pedir que nos desse um panorama muito brevemente sobre a situação político-social no Brasil. Eu poderia começar, Henrique, porque eu queria mais ou menos, professor Josué, colocar na linha do tempo, porque o Brasil, a nossa pátria mãe gentil, não é exatamente tão gentil assim com os pobres, com os desvalidos, com os que incomodam geralmente a sociedade, não é? Desde que eu tenho, que a gente estuda história, os índios, os negros, os quilombolas, o contestado, enfim, nós tivemos vários conflitos em que o pobre sempre perde, não é? O pobre, o favelado, o periférico está sempre sendo maltratado pela pátria-mãe. Isso agora parece que se estendeu e se mostra ainda mais forte nesse governo Bolsonaro, não é? Então, o que é que acontece? A gente estava no armário, a gente, na verdade, estava se camuflando. O que acontece com o brasileiro? Por que a gente agora assumiu que tem essa face horrível, que parece que prefere a desigualdade, a injustiça social e tudo? E eu estou ainda querendo passar pelo estado da Guanabara, na época do Lacerda, da história do Guandu, que levava as pessoas, os mendigos, os indesejáveis, para dar uma voltinha, e tomar um banhinho no Guandu. Então, eu quero que tudo isso seja colocado em perspectiva, porque o europeu não tem noção. Não é de agora que essas coisas estão acontecendo, não é? Sim, com certeza. Bom, para dar um panorama geral da nossa política, eu acho que é preciso desse olhar histórico e estrutural, que vai recuperar as violências que fundaram, o Brasil como sociedade, como nação. Então, a violência contra os povos indígenas, a violência contra os negros, a violência contra os pobres. Uhum. E a gente teve vários momentos da nossa história em que essa violência que existe na sociedade consegue tomar a direção do Estado, consegue se institucionalizar e, a partir disso, o Estado vai promover essa violência, em vez de combater como seria o que prega os direitos humanos, o que prega a nossa Constituição. Então, esse é um elemento importante, que é esse elemento histórico. O Bolsonaro mesmo, ele faz questão de reivindicar o legado da ditadura militar instalada em 1964, quando o Brasil se redemocratizou no final dos anos 70 e ao longo dos anos 80.
o Bolsonaro fazia parte de um pequeno setor das Forças Armadas que era contra a redemocratização, né? Que queria radicalizar os processos de repressão que os militares tinham em mãos contra a redemocratização. Então, ele foi derrotado internamente nas Forças Armadas, especialmente no Exército, mas é conhecido, ele tinha planos de explodir bombas pela cidade do Rio de Janeiro como forma de provocar o caos para justificar uma repressão militar contra a redemocratização. Mas existem também processos globais, né, que explicam o Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele é parte de um movimento de extrema-direita que é internacional, né, que tem a ver com o Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos, tem a ver com a saída do Reino Unido da União Europeia num plebiscito, tem a ver com a Marine Le Pen, tem a ver com o Vox na Espanha, tem a ver com o Orbán na Hungria. Então, a gente tem aí, pelo menos na política ocidental, né, pegando o continente americano e o continente europeu, um crescimento e uma articulação de movimentos de extrema-direita que tem na violência contra mulheres, negros, imigrantes, um elemento muito estruturante, né? Então, quando a gente olha para o Bolsonaro, a gente tem sempre que fazer esse duplo olhar, a gente tem que buscar as raízes que ele tem na nossa formação histórica e social brasileira e os contatos e as conexões que ele tem com esse processo global. No caso da pandemia, por exemplo, ele fez tudo imitando o Trump, né? Tudo que o Trump fazia, de negar a gravidade da Covid-19, de dizer que era melhor manter a economia funcionando do que salvar vidas, e inclusive de ser contra as vacinas, o Trump fez antes dele. Então, aí a gente também percebe que não é só um problema do Brasil, mas é algo que está atravessando o mundo todo, né? Isso tem a ver com o Bannon, com o Steve Bannon? Você acha que isso é uma agenda mundial? E que esses dois pegaram, esses dois aderiram? Com certeza. Não é só o Steve Bannon, mas ele é uma figura importante, né? Porque a pessoa mais conhecida que a gente ouve, né? Exatamente. O nome mais famoso. Mas não é só ele, evidentemente. Mas como ele foi o financiador desse projeto todo, então, o que ganharia com isso? Como é que o senhor vê isso? Eu acho que é uma tentativa de reconstruir um certo tipo de poderio dos Estados Unidos, né, e um certo posicionamento do Ocidente diante do mundo, diante do crescimento da China, diante da consolidação de um mundo que é multipolar, né? E esses movimentos de extrema-direita, eles idealizam também um mundo que não existia, né? Essa projeção do poder dos Estados Unidos ou do poder da Europa, ela é uma projeção muito distorcida, né? Como se os tempos em que Europa e Estados Unidos disputavam o domínio do mundo entre si apenas, né, sem a competição de rivais fora do Ocidente, fosse um mundo de segurança, fosse um mundo de ordem, fosse um mundo de bem-estar, e não era, né? Era o mundo das guerras, por exemplo, das grandes guerras mundiais, foi o mundo do nazismo. Então, tem aí eu acredito que é uma tentativa de reconstruir esse poderio que foi perdido pela multipolaridade e uma idealização de um passado que é uma idealização bem distorcida, né? E o Brasil continuará a aceitar a ser apenas uma espécie de colónia dos Estados Unidos, onde os Estados Unidos fazem o que querem, põem e dispõem conforme os seus interesses? O Brasil aceita ser isso? Pois é, esse é o grande paradoxo do Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele foi eleito, né, e ele anima um sentimento nacionalista, né? Ele fala sempre Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, né? Então ele usa religião e nação. Só que, como você falou, Henrique, é isso, ele tem um projeto que transforma o Brasil em colônia, né? Que o Brasil vai ser para sempre uma nação subalterna aos Estados Unidos. Então, tem alguns intelectuais da extrema-direita, como o Olavo de Carvalho, que é um filósofo que influencia muito o governo Bolsonaro, né, que acham que é isso mesmo, que nesse mundo onde o Ocidente recupera o poder contra a China, contra a Rússia,
o Brasil tem um lugar nesse mundo, mas um lugar secundário diante dos Estados Unidos. Então, é uma situação onde eles são nacionalistas, mas, na verdade, eles afirmam mesmo e defendem uma posição subalterna, que seria o melhor modo do Brasil se colocar na geopolítica mundial, caso os Estados Unidos consiga recuperar o controle do planeta, como o Trump afirmava, né? Fazer a América grande de novo. Fazer a América grande de novo e o Brasil perto dessa América grande como um parceiro subordinado. Claro. E aí ele começou, desde o início, com aquele discurso de que eu vim para destruir, não é? Ele não veio para construir nada, ele veio para destruir o que estava. Então, quando a gente caminhava para um estado de bem-estar social, chega o Bolsonaro e bota tudo a perder, os direitos trabalhistas, não é? Enfim. E bota o Brasil de novo no mapa da fome, não é? Então, só isso, esse tipo de argumento já não sensibiliza os empresários, não sensibiliza a elite endinheirada do Brasil, que ainda o apoia? Então, aí são duas questões de novo. Primeiro, com certeza, ele veio para destruir tudo, né? Ele se apresenta como antissistema, ele diz que vai combater toda a corrupção, e a corrupção está sempre fora dele, né? É claro. E é uma corrupção que não é uma corrupção de roubar dinheiro, é uma corrupção moral, né? Que tem a ver com as mulheres terem mais poder, que tem a ver com os negros e as negras ocuparem espaços que não ocupavam, tem a ver com a população LGBT que conquista direitos como de adoção, de casamento. Então ele quer combater tudo isso. E, de fato, combate, né? Ele é uma antipolítica, é um projeto de destruição, e ele está destruindo tudo que ele pode. E se ele ficar mais 4 anos, ele vai destruir o país inteiro, né? Só que no caso das elites, aí tem um problema que começou antes, né? Porque aí o processo começa com o impeachment de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff, que a gente aqui da ciência política brasileira, quase como um consenso, chama de golpe. Golpe parlamentar, golpe jurídico, aí são vários termos, mas todo mundo chama de golpe, quase todo mundo, por ter sido um impeachment que violou o resultado das urnas, né? Foi um impeachment que usou um casuísmo, usou uma ação que a Dilma fez, que todos os presidentes antes dela faziam, uma ação fiscal, né, de manobra orçamentária, e que todos os presidentes depois dela também fizeram. O Temer fez e o Bolsonaro faz. Então, usou essa manobra fiscal para tirar ela, para desrespeitar o resultado das urnas. Então, ali em 2015, 2016, as nossas elites decidiram que não aceitavam mais um governo e uma competição eleitoral, né, plena, onde um partido que não é das elites pudesse governar o Brasil. E eles acreditavam que, ao destruir o PT, né, ao destruir a Dilma, eles iam abrir caminho para os partidos da elite, como é o caso do PSDB, assumirem o poder. E o que a gente afirmava já na ciência política quase como um todo é que, quando você destrói o principal partido de um sistema partidário, que no caso o PT ainda é o principal partido do sistema partidário brasileiro, você destrói o sistema inteiro. O sistema perde a referência, e aí os outros partidos, mesmo que eram oposição ao PT, também foram sendo destruídos. Então é isso que abre espaço para o Bolsonaro ganhar a eleição, né? Não tinha mais nenhum partido com legitimidade no Brasil. O Bolsonaro pode ganhar a eleição se apresentando como alguém que vai completar essa destruição. Então, por que eu estou reconstruindo tudo isso? Porque parte da nossa elite segue presa naquele diagnóstico de 2015 e 2016, que é preciso tirar o PT acima de tudo. E outra parte não, isso tem mudado. A pandemia foi muito importante para deslocar vários setores da elite que antes toleravam ou achavam que era possível domesticar o Bolsonaro, e foram percebendo que não dá, né? Que o Bolsonaro ele vai destruir tudo que tiver pela frente, inclusive as próprias elites. Então, a gente aqui tem hoje uma mudança na correlação de forças, sim, com setores da elite que começam a se deslocar do governo Bolsonaro, embora isso ainda não seja majoritário entre as elites. Mas eu, quando se fala em elites no Brasil, eu fico um pouco duvidoso da aplicação dessa palavra, porque aquilo que me parece é que o Brasil tem mais, é uma burguesia, e isso não se diz, uma burguesia predadora, e não uma burguesia nem sequer produtora. Já não digo produtora, já não digo distribuidora,
mas uma burguesia predadora. Exato. Essa burguesia predadora também não consegue, certamente sozinha, ter o comando. Ela tem que ter o apoio das classes médias e até das classes mais baixas. Como é que aconteceu a viragem das classes médias a favor dessa burguesia predadora e criminosa que neste momento colocou o Bolsonaro no poder? Porque quem coloca um Bolsonaro no poder é um criminoso também. Como é que essa burguesia predadora e criminosa conseguiu mobilizar as classes médias e até uma parte das classes mais baixas? Essa é a grande questão que a gente precisa decifrar para entender a situação do Brasil. A gente não tem ainda, eu acho, um diagnóstico assim, no mundo acadêmico, no debate intelectual completo disso. Mas assim, aí algumas pistas que vão deixando a gente mais próximo da resposta, né? O primeiro é um elemento histórico, né? Que a nossa classe média ela sempre se divide em uma parte minoritária da classe média que é progressista, que defende a democracia, e uma parte maior que se vê como um setor privilegiado, que se vê como elite, não como classe média. Então, esse setor, que é majoritário da classe média brasileira, toda vez que o Brasil tem algum governo que diminui a desigualdade, ainda que seja uma diminuição mínima, esse setor fica assustado com medo de perder seus privilégios. Então, esse foi um elemento. Um segundo elemento é que, de fato, os governos do PT fizeram pouca política para a classe média como um todo, especialmente algo que a gente aqui tem avançado num debate sobre uma reforma tributária, né? Os impostos no Brasil são muito desiguais, né? Os ricos pagam poucos impostos, a classe média paga mais imposto do que os ricos e os pobres pagam ainda mais imposto do que a classe média. Então, uma reforma tributária progressiva que invertesse, né, e que fizesse os pobres pagar menos imposto, a classe média pagar menos imposto e os ricos pagarem mais imposto, teria, talvez, né, uma hipótese, teria aumentado a base de apoio na classe média e entre os mais pobres para esse processo de construção de um estado de bem-estar social que o Brasil estava tentando fazer aí nesse século XXI. E um terceiro elemento, aí de novo, são as dinâmicas globais, né? Porque essa nossa classe média, assim como essa burguesia predadora, está muito conectada com os Estados Unidos, né? Muito colonizada intelectual e politicamente pelos Estados Unidos. Então, toda vez que acontece alguma coisa nos Estados Unidos muito impactante, como foi o caso da eleição do Trump, isso chega no Brasil muito rápido. Isso, inclusive, tem nos dado uma esperança, né, de que o governo Biden, com todos os processos que ele está fazendo lá de investimento, né, de Green New Deal, isso também impacte aqui a política brasileira, porque esse é um diagnóstico, né, não é algo que eu falo feliz. Eu acho ruim que o Brasil seja tão pautado assim pelos Estados Unidos, mas a verdade é que é. Então, talvez essa mudança do Biden ajude a gente aqui também no Brasil no enfrentamento com o Bolsonaro. Eu queria saber uma coisa. É possível, a gente pode perceber que o Bolsonaro está mais forte? Porque parecia que tinha um momento que parecia que o Lula superou e tudo, mas parece que agora ele deu uma recuperada com esses passeios de moto por aí, com tudo que tem, com todas as declarações e tudo mais, a blindagem que ele está tentando construir na CPI e tudo, ele está crescendo. Então, para falar da força do Bolsonaro, a gente precisa dividir em antes do Lula recuperar os direitos políticos e depois do Lula recuperar os direitos políticos, né? O Lula recuperou os direitos políticos em 8 de março de 2021. Antes, o Bolsonaro estava muito forte, porque o Bolsonaro conseguiu, em 1º de fevereiro, eleger um aliado dele como presidente da Câmara dos Deputados e um aliado dele como presidente do Senado Federal, né? Quando ele bota 2 aliados no comando do parlamento, ele consegue blindagem, ele não vai ser investigado de corrupção e ele não vai sofrer processo de impeachment. E ele passa a ter uma maioria para aprovar as leis que ele quer aprovar, coisa que ele não tinha na legislatura anterior, que começou em 2019. Então, esse é o primeiro dado. O segundo dado é que ele indicou um ministro do Supremo Tribunal Federal.
E o terceiro dado é que ele estava com a popularidade alta ali em fevereiro, porque a segunda onda no Brasil ainda não tinha explodido. O que aconteceu de fevereiro e especialmente março para cá? Primeiro, a segunda onda no Brasil, vocês devem estar acompanhando isso, né? Foi muito assustador. A segunda onda foi muito pior do que a primeira onda aqui no Brasil. A primeira onda foi em junho, julho, agosto de 2020. E a segunda onda nossa foi fevereiro, março, abril de 2021. Então foi bem devastador o impacto disso para o país como um todo, né? Todos os brasileiros perderam alguém, ou conhece, ou né, perderam alguém próximo, ou conhece alguém que perdeu alguém próximo. Então a pandemia chegou em todos os lugares. Isso enfraqueceu o Bolsonaro. Segundo, a economia, né, era um argumento de setores da elite que hoje não estão mais com o Bolsonaro, que enquanto a pandemia não for controlada, a economia não volta, e o Bolsonaro tentando dizer o contrário, né, que era preciso voltar à economia para depois pensar na pandemia. Então, hoje o Brasil vive uma crise social inédita, são 15 milhões de desempregados, é o maior número da série histórica do nosso país, a gente voltou para o mapa da fome. A gente vem para o inverno agora, né? Em alguns lugares sul, região sudeste, as pessoas vão morrer de frio, porque nunca tivemos tantas pessoas morando na rua. Então, o Brasil é um país tropical, mas a gente tem um inverno rigoroso em alguns estados, né? Então, a gente vive uma crise social inédita, uma crise sanitária inédita, e aí vem o Lula, né? Quando o Lula recupera os direitos políticos, o Bolsonaro passa a ter um oponente dentro da disputa política, coisa que ele não tinha. Até 8 de março de 2021, o Bolsonaro jogava sozinho. A gente usa muito metáfora de futebol aqui, né? Imaginar um estádio de futebol que o Bolsonaro entra em campo, o outro time não entra, o Bolsonaro tem o juiz, tem a torcida e tem a imprensa que transmite, né? Quando o Lula praticamente entra... ia ganhar de WO. Exatamente. O clima aqui em fevereiro era que o Bolsonaro ia ganhar de WO, exatamente. Quando o Lula entra em campo, muda, divide a torcida, o juiz passa a tentar ser mais imparcial, a imprensa percebe que tem uma coisa nova e também muda um pouco a sua cobertura. O Lula é um grande articulador político, né? Então ele começa a conversar com várias lideranças das elites políticas, das elites jurídicas e das elites econômicas para falar, olha, a gente não precisa continuar nesse rumo, né? A gente tem uma alternativa. Então, hoje, a gente está numa situação muito mais em aberta do que estava em fevereiro. Isso significa que o Bolsonaro está fraco? Não. A gente tem usado a imagem do impasse. O Bolsonaro não está forte o suficiente para garantir que ele vai ser reeleito ou para dar o golpe que ele quer dar, mas ele também não está fraco o suficiente para que a gente tire ele de lá. Então, ele conserva uma força para se manter no poder e seguir articulando uma reeleição ou um golpe, mas ele não tem a força que ele tinha em fevereiro, onde parecia que a reeleição dele era certa e logo depois ele daria o golpe fechando o Congresso, porque, né, com o segundo mandato ele teria legitimidade para destruir ainda mais o suposto sistema que ele diz combater. Mas há algo de estranho aí, é com esta tragédia que se abateu sobre o Brasil, em que praticamente não há família que não tenha na sua proximidade um morto por causa da Covid-19. Como é que ele ainda consegue manter sondagens na casa dos 35% até 40%? Então, a gente acredita... Forças é que estão por debaixo dele que o mantêm assim depois de todos estes comportamentos dele, e como é que a oposição não demonstra que estas passeatas de Mota demonstram um desprezo enorme e uma indiferença enorme pelo sofrimento dos brasileiros? Então, nesse caso, aí a gente pode retomar a fala inicial da Lorelai, que foi sobre a violência histórica no Brasil. O Brasil é uma sociedade muito acostumada com a indiferença ao sofrimento, como você tão bem definiu agora. E o Bolsonaro ele sabe disso e se alimenta disso, né? Então, numa sociedade que teve escravidão, numa sociedade que a fome... o Brasil só saiu do mapa da fome na década de 2010.
né? Então, é uma sociedade que sempre conviveu com as várias desigualdades e formas de violência, o racismo estrutural. Somos uma das sociedades que mais mata mulheres no mundo por questões domésticas, né? Marido, pai matando as mulheres, enfim. Então, como a violência está muito disseminada, foi relativamente simples para o Bolsonaro naturalizar as mortes da pandemia. O que o Bolsonaro fala? Olha, essa doença está matando as pessoas no mundo todo, não é só no Brasil. A diferença é que no mundo... e ele fala o tempo todo, vírus chinês, né? Ele acusa o tempo todo a China de ter criado o vírus. Né? Está sempre arrumando uma treta com a China. Continua, ele não para. Então, ele trabalha o tempo todo assim, nós somos vítimas de um grande ataque que foi orquestrado fora do Brasil e que está matando gente no Brasil todo, no mundo todo, aqui não é exceção, e eu quero cuidar de vocês, quero garantir o emprego de vocês. Então, ele consegue pegar uma parte da população a partir da indiferença, com esse discurso de que supostamente ele é boicotado. A gente acredita que ele não vai baixar desses 30%. Ele tem um discurso que impressiona, porque ele diz, e é verdade, como é que aquele que tem o pequeno negócio na rua sobrevive se estiver confinado. Isso é verdade. Exato. É verdade. Mas não lhe dizem que vive em todo o mundo, quem tem o pequeno negócio na rua, vive em todo o mundo decente, porque o Estado decidiu apoiar esse tipo de pessoas, enquanto que ele decidiu retirar o apoio a esse tipo de pessoas. E que a pandemia, se não for combatida, destrói a economia. Não se destrói só as pessoas, destrói a própria economia. É impossível um país doente conseguir ter uma boa economia. Esse discurso, a oposição não consegue fazê-lo entrar no pensamento, na sensibilidade das pessoas. Então, desses 30% não está conseguindo. E aí tem um elemento que a gente está numa crise econômica no Brasil, né? A gente vive uma crise econômica do Brasil desde 2015. Então, a crise econômica no Brasil, muito brutal. Eu falei aqui que o desemprego está na casa de 15 milhões, né? Mas já a partir de 2015 ele foi para 7, 8, 9 milhões e não parou de crescer. E a crise econômica no Brasil ela foi governada, né, por dois partidos diferentes, pelo PT, com a Dilma, em 2015 e 2016, e depois pelo PMDB, com o Temer. Então, o Bolsonaro usa isso. Né? Ele fala, a gente está em crise econômica, eu não posso apoiar vocês porque o sistema, esses partidos corruptos, acabaram com a nossa economia e eu só posso apoiar vocês se vocês me reelegerem para eu poder fazer o que eu quiser. Então, ele tem aí, eu acho que 30% é até muito alto, assim, ele tem 15% a 20%, é o que a gente na ciência política aqui vem dissecando as pesquisas, que são essas pessoas que não vão abandonar ele de jeito nenhum. Essas pessoas 15%? Vão com ele até o fim, 15% a 20%. Nós aqui temos a percepção, na Europa temos a percepção de que essas pessoas são essencialmente de dois tipos. Em primeiro lugar, aqueles grupos neopentecostais que o apoiaram, que são o principal sustentáculo dele e que são contra toda a racionalidade. E, em segundo lugar, as milícias que controlam o voto e a maneira de ser e que grande parte da população pobre brasileira vive na órbita dessas milícias. Não é possível confrontar isso e defrontar esses dois poderes importantes, o das milícias e o das seitas neopentecostais. Mas tem mais um dado, perdão, Henrique, mas tem mais um dado. É o seguinte, os milicianos, de alguma forma, estão espalhados pelas polícias, e o Bolsonaro parece que anda mandando em todas as polícias. Os governadores não têm mais o comando desse pessoal, não é? Quem tem efetivamente é o Bolsonaro. Há como mudar isso? Então, aí é importante separar desse jeito que o Henrique fez, assim, o que a gente tem visto aqui, que no caso do eleitorado neopentecostal, é possível deslocá-lo ou deslocar parte desse eleitorado do Bolsonaro. O Lula tem feito conversas com lideranças evangélicas
que são de direita, que nunca apoiaram o governo dele, mas sempre conversaram com ele. Então, quando eu falo assim, o Bolsonaro tem sempre 30%, 35% nas intenções de voto, né? 15% é essa turma que não vai abandonar de jeito nenhum, que entra nesse estado miliciano. Os outros 15%, aí entram os evangélicos, que é possível, sim, que se faça esse deslocamento, né? Os evangélicos estão sofrendo muito com a pandemia, percebem isso, não gostam da retórica de violência do Bolsonaro, não gostam. As pesquisas mostram isso, né? Porque, por mais que eles sejam conservadores do ponto de vista dos costumes, eles não gostam da violência, eles não querem que as pessoas sejam armadas, eles não querem que as pessoas morram de Covid. Então, aí tem um jogo para deslocar do Bolsonaro com o tempo. Já o Estado miliciano, como a Lorelai falou, aí é muito mais grave, porque tem uma penetração no Estado, nas instituições mesmo, né? E a partir disso, a partir das polícias estaduais, que são muito militarizadas no Brasil, então é mais um elemento da nossa formação histórica, que a gente, na nossa democracia, errou em não enfrentar, né? Tinha que ter desmilitarizado as polícias estaduais. Como não fez isso, você tem ali um grande contingente de pessoas que está muito ligado ao Bolsonaro. E a gente ainda não sabe a extensão desse problema. A gente só vai saber, eu acredito, quando o Bolsonaro tentar dar um golpe, porque se ele vai tentar dar um golpe, né, e vai ser um golpe, não um golpe como foi em 64, não um golpe com tanques das Forças Armadas, mas vai ser um golpe com a base das polícias estaduais. Isso é a gente aqui... As Forças Armadas. Qual a posição das Forças Armadas? Eu gostaria de saber qual a sua análise sobre a posição das Forças Armadas e dos vários ramos das Forças Armadas, porque frequentemente as Forças Armadas não são uma unidade, mas são vários elementos. Qual a posição das Forças Armadas, de uma maneira geral, e qual a posição dos vários elementos das Forças Armadas? Do Exército, da Marinha, da Força Aérea e outro também importante, que normalmente não é falado, dos serviços secretos. Os especialistas, nossos colegas que estudam Forças Armadas, têm buscado fazer a diferenciação entre um exército muito mais alinhado ao Bolsonaro e a Marinha e a Aeronáutica mais afastada do Bolsonaro. O problema é que aqui no Brasil o exército é muito mais importante do que a Marinha e do que a Aeronáutica. Então, ainda que exista essa divisão, o Exército costuma dar a direção das 3 Forças Armadas. No caso dos serviços secretos, a gente identifica um aparelhamento do Bolsonaro. O Bolsonaro foi botando gente de confiança dele nos serviços secretos e é uma situação perigosa. Agora, sobre as Forças Armadas brasileiras, aí tem um elemento que é muito importante colocar sempre, uma variável, que é qual será a posição dos Estados Unidos. As nossas Forças Armadas dificilmente vão fazer algo que contrarie os interesses dos Estados Unidos. Então, imaginando que o Bolsonaro tente dar um golpe a partir da base das polícias militares, o que o governo Biden vai fazer? O governo Biden vai falar, tudo bem, deixa ter esse golpe, ou o governo Biden vai falar, não, a gente quer que no Brasil a legalidade democrática seja mantida. Então, essa posição dos Estados Unidos certamente vai influenciar as Forças Armadas brasileiras. Eu acredito que o Biden não vai querer que o Bolsonaro dê um golpe, né? O Bolsonaro é um aliado do principal adversário do Biden, que é o Trump. Então, realmente, assim, essa eleição nos Estados Unidos foi muito decisiva para a gente ter uma chance aqui no Brasil de tirar o Bolsonaro. Se o Trump tivesse sido reeleito, eu acredito que o Bolsonaro daria o golpe antes mesmo das eleições, porque ele teria apoio dos Estados Unidos para isso. E hoje ele não tem esse apoio, e isso bota as Forças Armadas em disputa para defender a democracia. Agora, basicamente, é o Exército mais alinhado com o Bolsonaro, Marinha e a Aeronáutica mais afastados do Bolsonaro. Existe algum desses setores que está efetivamente do lado da democracia, que está contra esse aparelhamento e essa tomada para si das Forças Armadas? Ele fala o tempo todo, meu exército, como se estivesse somente a serviço dele, da família dele, dos interesses dele, do governo dele, não é? Existe alguma reação, existe alguma... Quem é que organizada, não existe uma reação organizada de comandantes, de generais, mas existem sim, eles vão soltando na imprensa, né, descontentamentos,
eu acredito que a gente só vai saber... bom, as Forças Armadas no Brasil são muito fechadas, os pesquisadores, né, das ciências humanas que tentam pesquisar, eles têm muita dificuldade, os generais, os comandantes não falam muito em público, mas o que a gente acredita é que a gente só vai saber disso com certeza quando o Bolsonaro tentar dar o golpe, mais ou menos como foi no caso dos Estados Unidos. Quando o Trump tentou dar o golpe ali no Capitólio, é que as Forças Armadas falaram, não, a gente não vai. Aqui não. A gente só vai saber isso no Brasil quando o Bolsonaro tentar algo desse tipo. Por enquanto, o Bolsonaro vai falando essas coisas, o meu exército, eu vou fazer acontecer, mas como ele não faz... Grava lives em quartéis, em coisa, Exato. como se fosse dele. Mas as milícias, por si só, não chegam para ele dar o golpe. Eu acredito que não, Henrique. Que as milícias por si só, não. Que as milícias também são algo de organizado e uniforme em volta do Bolsonaro, ou há outro tipo de milícias, que no fundo as milícias são o mundo do crime, há outro tipo de milícias no mundo do crime que não querem o Bolsonaro? Então, hoje, a gente tem afirmado que as milícias estão bem fechadas com o Bolsonaro, mas as milícias não dominam totalmente as polícias, né? A variável hoje no Brasil são as polícias estaduais. É essa variável que o Bolsonaro tem ido nas formaturas dos praças das polícias, ele tem feito uma relação direta. Então, a gente já identifica que algumas polícias saíram do controle dos governadores e outras não. É um processo muito desigual no Brasil. Então, em estados como o Rio de Janeiro, que é de onde eu sou, a polícia é bem alinhada ao Bolsonaro. Já em São Paulo, isso está em disputa. Em Minas Gerais, está afastado. Então, o que a gente acredita, que é o que aconteceu na Bolívia, foi o que aconteceu na Argentina, né? O atual presidente Alberto Fernandes teve um levante da polícia contra ele no ano passado. Então, isso é algo que tem acontecido aqui na América Latina e é o que vai acontecer no Brasil. O Bolsonaro não vai convocar as Forças Armadas para dar um golpe como foi em 64. Ele vai convocar a base das polícias, a base das milícias para falar, olha, a gente precisa tomar o poder com as nossas mãos. Esse é o discurso dele. O discurso dele é sempre diretamente para as pessoas na base e não para as instituições. Então, ele não vai falar, general, vem aqui comigo dar o golpe. Ele vai falar para a base miliciana e policial que precisa ir para a rua defendê-lo, e aí a gente vai ver o tamanho dessa força, que hoje eu acredito que não seja uma força suficiente para dar um golpe, caso as Forças Armadas fiquem ao lado da democracia. O problema é que ele colocou mais de 7 mil pessoas em cargos, espalhou, loteou tudo, não é? Então, a gente pensa, bom, mesmo que ele não saia, como é que a gente tira esse povo todo? E ainda pegando a continuação daí, no Brasil, sempre que houve golpe, que foram vários, sempre houve a conciliação, nunca houve a ruptura para a gente começar o novo. Então, sempre houve esse componente do que ficou. Quer dizer, existe sempre a sombra, o fantasma, né, do ditador, daquele grupo que conspirou, está sempre ali presente, porque a gente tem sempre essa coisa de apaziguar, de fazer os acordos aqui e ali. Eu peço desculpa, eu acrescentaria um pouco à tua pergunta. Só algo que me parece importante. É que até o Lula contemporizou muito com essa burocracia, essa burguesia predadora. E também a Dilma, não é? Infelizmente, nenhum torturador foi preso, não é? Não aconteceu nada, houve uma anistia geral. Como é que isso vai se resolver? Os torturadores não foram presos. É que os reais detentores do poder económico no Brasil, nomeadamente a finança, o varejo, aquilo que vocês chamam o varejo, nomeadamente, porque o agronegócio não foi beliscado, nada disso foi beliscado pelo PT. Eles não passaram a pagar mais impostos do que pagavam antes. E isso fez, esta é a visão que aqui na Europa temos, isso fez com que as classes médias se afastassem um pouco do PT e do Lula, particularmente mais da Dilma, que não tinha a capacidade mobilizadora que tinha o Lula. E então,
as classes médias sentiram que foram elas a pagar as medidas sociais do Lula e da Dilma. E que as classes mais abastadas, essa burguesia predadora, essa não foi beliscada. Exato, exato. Esse é um dilema que a gente tem, que vocês sistematizaram tão bem, porque a gente vai precisar, para tirar o Bolsonaro, de um pacto muito amplo, né? De um pacto que envolva todos os setores que defendem a democracia. Só que uma vez que a gente tira o Bolsonaro do poder, a gente não acabou com o bolsonarismo na sociedade brasileira. E não será possível enfrentar o bolsonarismo na sociedade brasileira com esse mesmo tipo de postura que marcou os governos do PT, né? Que é uma postura de conciliação, uma postura de apaziguamento. Não vai ser possível. Algo novo terá que ser construído em algumas áreas para que a gente consiga, de fato, controlar e, quem sabe, derrotar o bolsonarismo na sociedade brasileira. Então, no caso da economia, eu cito, além da reforma tributária, essa questão dos impostos para que a classe média não pague de novo o custo das políticas sociais, a questão ambiental. O Brasil não vai conseguir se recolocar na disputa geopolítica do mundo, né, em condições de ombrear as potências, com uma economia voltada para o carro, com uma economia voltada para o petróleo, como foi a economia brasileira do século XX. Então, isso vai ser um desafio muito grande. O Brasil está muito atrasado nos processos da economia digital, por exemplo. E a gente não tem um parque de inovação tecnológica digital avançado, a gente está muito para trás. Enfim, são problemas que... E não vai ser fácil, porque montar uma economia verde, né, uma economia ambiental, significa enfrentar interesses de parte do agronegócio, de parte da burguesia predatória, que não vai querer isso. Então, a gente vai ter aqui uma situação ainda no Brasil por alguns anos muito complexa, né, caso a gente consiga, de fato, tirar o Bolsonaro do poder em 2022. Hoje, com algum otimismo, eu tenho visto que é possível tirar o Bolsonaro em 2022. A gente, aqui no Brasil, a esquerda, os progressistas, reocuparam as ruas, né? Teve um ato no dia 29 de maio, vai ter um ato dia 19 de junho. Então, até foram atos na Europa grandes. teve também, hein? Teve Até na Europa também, Europa exatamente. também. Exatamente. Então, aqui realmente as coisas estão se movendo contra o Bolsonaro. Hoje ele está mais fraco do que estava em fevereiro. Ainda tem muita força, mas está mais fraco do que estava em fevereiro. Então, eu tenho alguma ponta de otimismo de que em 2022 vai ser possível derrotá-lo uma grande frente, provavelmente liderada pelo Lula, nas eleições. O Lula é o nome a derrotar o Bolsonaro? Exato, é o nome a derrotar o Bolsonaro. É o nome... Eleitoralmente, o Lula já fechou, toda a esquerda está com ele. O Ciro Gomes é a exceção, mas o Ciro Gomes está muito isolado. E o Lula agora já começa a avançar para setores da direita, nesse sentido desses setores... O Ciro Gomes está a tentar ser vice-presidente. Seria uma boa saída para ele. Seria uma boa saída. É que, como ele está muito belicoso contra o Lula, a gente não está vendo muito como ele vai ser vice do Lula. Ele teria que ser vice de alguém, né? Mas, enfim, o importante é que o Lula conversou aqui com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que é de um partido de direita, tem conversado muito com o Rodrigo Maia, que é o ex-presidente da Câmara dos Deputados. Então, o Lula tem ele encontrou com o Fernando Henrique Cardoso, né, o ex-presidente de 94 até 2002, 95 até 2002. Então, o Lula tem feito essas conversas para além da esquerda, o que é importante. Agora, o dilema continua sendo depois. Bom, ganhamos a eleição em 2022. A democracia venceu o Bolsonaro. O Bolsonaro tentou o golpe e a gente derrotou o golpe dele. O que faz depois? Como é que reconstrói a economia brasileira? Como é que reconstrói os laços de solidariedade da nossa sociedade? É um dilema vai ser muito complexo e a gente ainda vai ter no Brasil alguns anos de uma situação política bem intensa, bem conflituosa. Não vai bastar tirar o Bolsonaro do poder para resolver os problemas aqui. Eu queria saber o seguinte, existe, então, um momento, nós estamos num momento crucial, existe realmente um risco de um golpe grave, militar, de novo, contra a democracia. Agora, eu estou com ainda uma ponta de esperança, não sei se se fundamenta, que é na CPI. Ontem o Witzel foi ouvido
não é? E agora ele ainda colocou que ele tinha coisas, revelações graves a fazer, mas que queria fazer só para os membros da CPI, não é? Sem aquele circo que está indo para blindar o Bolsonaro, né? Aquele pelotão de choque. Então, será que nós podemos, de um ex-aliado do Bolsonaro, que rompe com ele, e, segundo ele mesmo, não sei se concretiza, né, que ele foi perseguido no momento em que ele manda prender os assassinos da Marielle, que ele começa a investigar o assassinato da Marielle, e por isso ele cai em desgraça. Bom, nesse momento, será que a CPI pode, com esse tipo de depoimento de ex-aliados, trazer alguma coisa de positivo para o nosso lado, para o lado da democracia? Isso é bem comum aqui no Brasil, né? Ex-aliados que denunciam questões importantes dos presidentes e aí os presidentes vão se enfraquecendo. O Collor sofreu impeachment a partir, né, do irmão dele, que denunciou os escândalos de corrupção. Isso. O Lula, quando sofreu com a crise do mensalão em 2005, era um ex-aliado dele, então isso é bem comum. O que foi importante na CPI foi essa promessa do Witzel, o ex-governador do Rio de Janeiro, de entregar provas concretas do envolvimento do Bolsonaro com as milícias e com outras dimensões antidemocráticas. Se ele realmente entregar isso, a gente vai ter um elemento muito forte, sim, para enfraquecer o Bolsonaro, para pensar como é que avança contra o Bolsonaro. Mas ninguém tem a segurança de que ele vai entrar, né? De que ele vai entregar. Porque tem isso também. Esses ex-aliados costumam vender, a gente diz aqui no Brasil, né? Vender o peixe, né? E aí não entrega. Então, a gente está com essa dúvida agora. Se ele realmente entregar o que ele prometeu ali numa sessão protegida por segredos de justiça, vai ser uma bomba contra o Bolsonaro, sim, sem dúvida. Mas eu queria, finalmente, colocar-lhe uma última pergunta. É o seguinte, afinal de contas, o Lula aproximou-se do Fernando Henrique Cardoso. Vai se aproximar necessariamente do Ciro. Necessariamente. O Ciro está a fazer... a render, como se diz em Portugal, fazendo render o peixe, isto é, está a procurar obter o maior ganho possível nesta confrontação, mas ele vai ter de ceder. E aquilo que sucede com o Bolsonaro é que ele vai agora ao lado do Collor de Mello. Isto é, do indivíduo mais desacreditado, mais corrupto que houve no Brasil, que levou o Brasil à falência, ele aparece ao lado do Collor de Mello. Mas tem um ministro da Fazenda, um tal Paulo Guedes, cuja escola é a escola do Chile, do Pinochet. O que é que a escola do Chile, do Pinochet, deu? Deu a concentração de riqueza num reduzido número de pessoas e a diminuição enorme, o empobrecimento das classes médias e o aumento da corrupção. Um aumento enorme da corrupção. Verificou-se no final que o Pinochet, que dizia que era contra a corrupção, ele era altamente corrupto, tinha milhões por todo o lado. E a esquerda, eu digo, aqueles setores que defendem a democracia, as pessoas minimamente honestas que defendem a democracia, não conseguirão fazer... compreender as classes médias que elas só têm a perder com a continuação do Bolsonaro e dos que o apoiam no poder e que a corrupção... Da política neoliberal, né, Henrique? Sim, e a corrupção que ele diz combater, essa corrupção vai ser maior ainda, até porque o próximo aliado dele, ou o atual aliado dele, já é um tipo chamado Collor de Mello. Eu estou um pouco otimista com isso, sim, Henrique. Então, eu acredito que sim. Eu acredito que as movimentações que estão em curso no Brasil hoje, que a partir desse evento do Lula recuperar os direitos políticos, estão caminhando nessa direção que você está apontando, de até o ano que vem a gente conseguir fazer uma grande frente a favor da democracia que mostre para o Brasil, para as classes médias, para os mais pobres, o que o Bolsonaro é. E a gente só vai conseguir fazer isso se estiverem todos unificados. Não precisa estar todo mundo unificado numa chapa eleitoral, não é disso que se trata.
né, mas que estejam todos unificados na ideia de que precisa tirar o Bolsonaro. Então, o encontro do Fernando Henrique e do Lula foi importante por causa disso. O que o Fernando Henrique falou? Se o Lula for contra o Bolsonaro no segundo turno, eu voto no Lula. E o que o Lula falou? Se alguém do PSDB for para o segundo turno contra o Bolsonaro, eu voto no PSDB. Em 2018, o PSDB não declarou voto no Haddad. O PSDB liberou seus militantes, seus quadros, e muitos, inclusive o governador João Dória de São Paulo, votaram no Bolsonaro. Então, isso é uma mudança importante. É isso que precisa ser construído no Brasil até 2022. É que os setores que votaram no Bolsonaro no segundo turno porque era contra o PT, preferiram o Bolsonaro ao PT, agora, em 2022, percebam que o erro que cometeram e que mais 4 anos de Bolsonaro é destruição de tudo e que é muito melhor você ter um governo democrático, seja do PT ou de qualquer outro partido, mas provavelmente será do PT, porque o Lula hoje é a figura mais forte da política brasileira, além do Bolsonaro. Eu também acho. Eu fico bem animada quando eu te escuto falar assim, porque tem hora que bate um medo, uma incerteza, não é? Aquela lá é uma refugiada. Pois é. Uma refugiada do Bolsonaro. Pois é. Então, eu não queria, eu fico daqui num desespero, numa tristeza, vendo o que está se passando, enfim. Você gostaria de deixar suas últimas impressões ou de fazer uma projeção para 2022? Como é que será esse ano ou daqui até as eleições em outubro de 2022? O que você prevê? Bom, primeiro agradecer novamente a oportunidade, né? Já aproveitar e deixar aqui em aberto para a gente voltar a conversar mais para frente, para acompanhar um pouco essas tendências, né? Talvez no final do ano, que a gente vai ter condição de fazer um balanço. O que eu acredito é que a gente vai seguir no Brasil numa situação muito polarizada, como está hoje, né? Do Bolsonaro contra a sociedade na pandemia e na política do Bolsonaro contra o Lula. Então, a gente vai ter ao longo do ano uma situação onde o Lula vai se fortalecer de um lado, o Bolsonaro vai se fortalecer do outro, e a gente vai caminhando aqui no Brasil para uma eleição parecida com a eleição dos Estados Unidos, né? Que foi a eleição do Trump contra o Biden, que era como se a gente tivesse aqui um sistema bipartidário. O Brasil não tem um sistema bipartidário, o Brasil tem um sistema multipartidário. Todas as nossas eleições presidenciais têm sempre 3, 4, 5 candidatos que pontuam bem, mas eu acredito que em 2022 não. A gente vai ter uma eleição como se fosse bipartidária por conta dessa polarização social e política que a gente tem enfrentado no Brasil. A novidade é que agora é uma polarização que tem 2 lados, né? Porque, como eu falei aqui no começo da nossa conversa, até fevereiro era só o Bolsonaro jogando. Então, hoje a gente está numa situação melhor do que estava em fevereiro, e eu espero que no final do ano, se a gente voltar a conversar, a gente esteja numa situação melhor do que a gente está hoje. Quero ter esse prazer e quero ter a grande alegria de dizer, uau, você tinha razão, olha como o cenário já está mais favorável, estou muito feliz com isso. E agradeço imensamente a sua disponibilidade, viu? Agradeço por essas palavras e por esse otimismo. De alguma forma, uma injeção de ânimo para nós brasileiros que estamos aqui longe, na torcida pelo Brasil, para a recuperação da nossa democracia. Agradecemos especialmente a você que nos segue, pedimos que curta, que compartilhe esse vídeo, que ajude a espalhar e que fortaleça conosco esse movimento de resistência. Até o nosso próximo programa em Foque pela Rádio Transforma e pela Revista em Comunidade. Até breve. Em Foque. A lusofonia em foco.